Olá, amados seres de luz. Olá, amados seres de luz. Espalígia Miranda. Lígia Miranda. Lígia Miranda, que saudade de você, menina. É um prazer ter você aqui. Como você está? Prazer ter você aqui, Lígia, na nossa live. Bob, meu amigo Bob, que está me devendo uma agenda. Meu amigo Bob, que está me devendo uma agenda, né? Jane, minha linda Jane, chegando também, pessoal chegando aí. Bob, eu acho que o Marco tá com um problema para entrar aqui na live. Dá uma força para ele, para mim, por favor. Ele tá me chamando aqui, mas eu não consigo ir lá nele agora. E ainda tá me mandando o áudio. A gente hoje vai ter aqui o prazer de estar com Marco Antônio de Paula, direto de Ourinhos, interior do estado de São Paulo. Dâmia Gonçalves, seja bem-vinda, Dâmia. Gratidão por estar aqui. Henrique Sanches chegando também, gratidão, Henrique. Henrique, dá uma força para o nosso amigo Marco lá, que ele não está conseguindo entrar aqui na live, por favor. Isso acontece, né, pessoal? É meio confuso, né, entrar aqui. A pessoa tem que achar um lugar para entrar, né? Eu também, às vezes, para entrar aqui, fico meio confusa. Ai, meu Deus. Como estão todos vocês? Todo mundo aí assistiu a live de ontem? Quem estava na live de ontem aí? Comenta aí pra gente se vocês estavam na live de ontem, se vocês gostaram, como que foi para vocês. Ah, o Marco entrou, nosso querido amigo Marco entrou. Agora sou eu que tenho que incluí-lo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Seguir. Ai, gente do céu, esse mundo novo da internet é uma coisa fantástica, né? Esse mundo novo da internet é uma coisa fantástica. Chegou o nosso convidado especial. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado. O Robson chegando aí também. Que bom ter você aqui, Robson. Gratidão, né? Então, pessoal, vou falar um pouquinho com vocês. Vamos começar rapidinho, porque aqui eu gostava muito de um jargão que tinha na televisão, né? O tempo urge e a Sapucaí é grande, não tinha um negócio assim? Acho que era o Wilker, né? Um ator que falava esse jargão na televisão. Eu gostava muito disso. Então, a gente tem que falar meio que rapidinho aqui. Então, nós vamos começar já a nossa live. Eu aqui estou agradecendo vocês todos por estarem aqui, muita gratidão. É muito bacana ter vocês aqui, porque é o seguinte, pessoal, nossa vida mudou completamente, né? E nós estamos nos propondo a criar um mundo novo. E esse mundo novo, ele tem que começar de dentro de nós. Ele parte do princípio que tem que começar dentro de nós. Então, nos reconstruir, né? Então, para mim, está sendo um pouco que assim, porque eu morria de medo de câmera, eu não conseguia falar em câmera, e agora estou aqui, né? Em gente que conhece a gente. Esse espaço chama Gente que Conhece a Gente. Então, as pessoas que conhecem a gente está trazendo para interagir, falar da sua vida, contar o que está acontecendo, contar as suas inovações, né? Então, gente que conhece a gente.
Então, esse vídeo, depois ele sobe para o YouTube, tá bom? Então, ele vai ficar aqui no IGTV e depois também ele sobe para o YouTube. Então, as pessoas que forem vê-lo lá no YouTube, por favor, dá o joinha pra gente, se inscreve no canal. É muito importante isso, a gente pede isso para vocês a todo momento, porque quando vocês fazem isso, o YouTube entende que a gente está fazendo o nosso trabalho, que vocês estão gostando do nosso trabalho. E isso acontecendo, ele nos dá mais ferramenta para que possamos trazer melhores conteúdos para vocês, tá bom? Então não esquece de dar o joinha lá no YouTube e não esquece de se inscrever. Clóvis Vieira entrando, gratidão. Laine Sardelli saiu correndo, né? Lauriane chegando aí também, muita gratidão, né? Eu estava lá na live da Laine, nossa, a Laine dá umas dicas boas, né? Eu gosto de assistir lá as lives dela, porque ela dá umas dicas da hora pra gente, né? Gratidão, ela fala de gratidão, tem um grupo de gratidão lá da Honda Beer, né? Que eu já fiz ele. Eu fiz ele no mês de fevereiro, os 28 dias de gratidão. Eu fiz ele há muitos anos, acho que 10 anos atrás. Eu já fiz 28 dias de gratidão, é ótimo. Bom, pessoal, vamos lá começar a nossa live e trazer o nosso entrevistado, né? Que é Marco Antônio de Paula. Marco Antônio nasceu em Ourinhos e ainda reside em Ourinhos. Já foi dar um rolê lá por São Paulo, capital, já teve uma jornada lá, e aí voltou para Ourinhos novamente e reside hoje em Ourinhos, né? O Marco, ele tem várias facetas de trabalho, é um homem muito dinâmico, né? Ele é mestre em artes marciais, olha, o cara é boxer. Veja bem, né? Veja bem, o cara é boxe. Eu tive um tio meu que foi boxe em São Paulo, também ganhou muitos campeonatos em São Paulo. E minha avó queria matar ele, e era uma coisa terrível, não queria que ele seguisse carreira, e ele era militar, fazia carreira militar e era campeão de boxe em São Paulo. E aí também o Marco hoje está trabalhando com defesa pessoal, imobilizações, táticas, e atualmente também é Health Training em PNL e Coach. Nossa, Marco, é muita coisa para falar de você, né? Se apresenta para o pessoal, dê boa noite aí, por favor, Marco. Seja bem-vindo. Boa noite, quero agradecer. Tudo começou quando o Robson, né, veio chamar aí para fazer parte do Instituto Você Merece Ser Livre, também sou grato, fazendo parceria lá com a Laine, com o Wagner, com todos os outros, né, Dayton, agora eu não lembro o nome de todo mundo. Essa pandemia aí fez eu reconectar na ideia de o que eu posso oferecer, o que eu posso ofertar, né? Eu acho muito legal que na época, já que o Robson comentou que tem um doutor aí que era de PNL, mas não gosta que mencione o nome dele, ele fala que é uma diferença entre ofertar e solicitar. Para você solicitar, você precisa primeiro ofertar. Então, com tanta colaboração de alunos, com coisas que eu tive aqui na cidade, que eu fiquei paralisado, não sabia o que fazer, né? Então, sou Marco Antônio de Paula, sou mestre de Muay Thai e Kickbox, mas também já lutei boxe, já fui preparador físico de lutadores de sandá, tudo que põe luva, só não pus jeito para lutar savate, mas admiro demais a luta francesa, mas conheço 7, 8 tipos de boxe de cada nação, e ao mesmo tempo treinei Kung Fu, e fui desenvolvendo o kickbox num sistema com um boxe tailandês, né? E também treinava muito boxe. E a arte marcial me ajudou muito e eu aplicava PNL, Programação Neurolinguística, né? Como nós programamos tudo aquilo que nós vemos e neurologicamente como assimilamos e como comunicamos. Somos seres linguísticos. Marco, te interrompendo um pouquinho, fala para mim como que é você trabalhar com PNL, com artes marciais. O cara tá lá, ele quer só dar uns pitacos no outro, não é assim? Como que a mente dele vem para a arte marcial e a PNL pode ajudá-lo nisso? Explica pra gente.
A arte marcial, ele pega dois tipos de pessoas. Muitos vêm pelo medo, mas às vezes na hora de fazer um combate o medo é maior, ou por raiva. Mas por ser um esporte de luta, competição de boxe, é muito comum os alunos serem aqueles fugitivos da escola, aqueles mais raivosos, é onde você vai fazendo e canalizando. E semelhante a esses alunos raivosos, já peguei favelados, drogados, e hoje não são drogados, são exemplo, estão em equipes. Tem a quarta geração minha nos Estados Unidos, lutando para MMA. Que bacana! O meu mestre é empresário, o Sérgio Batarelli, do Esquiva Falcão, do boxe, e mais o Robson e todas as medalhas de boxe de ourinho do Brasil. Então, assim, tem um histórico de 35 anos nessa parte de combate. Aí só que tinha alunos que ganhavam campeonatos regionais, mas quando ele se deparava numa televisão, ao vivo, patrocínio, ele surtava em cama, ficava de cama, tipo, socorro, tenho medo de vencer. Então, do mesmo modo que o subconsciente parece um cavalo arisco, que você precisa de domar, esses alunos também, aos poucos, vão domando. Então, quando eu entrava na academia, eu falava assim, venham para cima de mim com tudo que você tem, o jeito que você já lutou, e você controla a luta. Se você bater forte, você vai tomar forte. É bem causa e efeito. Você joga uma bola na parede, ela volta na mesma velocidade que você jogar. E aí eu ia domando, os caras iam percebendo, opa, e o duro é quando você pegava a cara de outra arte, que o cara já se achava, e para você não quebrar o nariz do cara, porque é muito comum, quando o cara nunca lutou no ringue, ele pode ser faixa preta de qualquer luta. Dependendo da luta, ele tem que treinar de 1 a 2 anos para depois subir no ringue. Então eu fui lutador profissional de full contact, pelos trejeitos, ainda mais com a PNL, que ajudou a ter a acuidade sensorial, de perceber a linguagem não verbal e o gesto do cara. Quando o cara faz aquele gesto de cinema, de televisão, de chutar lá em cima e deixar a guarda para baixo na reta do peito, eu falava assim, vou dar 8 chutes, estourar o nariz dele e ganhei a luta. E não dava isso em 1 minuto. Porque o cara tem só perna, ele não tem mão. Então a noção da luta é a noção de distância. Você mede a distância, um boxeador, por exemplo, não sabe o poder que ele tem, porque em pé, um boxeador, se não der o clinch nele, que nem o Muay Thai, o cara do Muay Thai dá o clinch da joelhada. Se não valer clinch e ele chegar a 2 palmos de qualquer outra arte marcial e ele boxear, é difícil ficar em pé com ele, que até o próprio Bruce Lee se deitou no chão e não quis desafiar um boxeador em pé. Então, há muitas coisas que as pessoas não sabem que não sabem. Então, é uma luta de pensamento rápido e de estratégia. Aí, o que eu fiz com a PNL? Eu ia trabalhando os medos, trabalhando modelagem, filmes e fazendo história que nem do filme do Gladiador, que eu já mostrei no Instituto Você Merece Ser Livre, a cena do gladiador pegando areia, esfregando a mão, você fazendo o desencadeamento de âncora, um círculo de excelência. Mesmo sem eles saberem, eu preparava no ringue, no vestiário. Olha, vai fazer dessa maneira, e aí eles partiam para a luta e iam. Só que eu tive isso também, eu tive uma autossabotagem na véspera de um título. Então, por isso que a PNL ajudou. Entendi. Ô Marco, o Henrique está digitando aqui, ó, a Simone vai sair correndo. E de verdade, eu morria de medo quando era pequenininha e passava na televisão as lutas e meu pai botava lá para assistir, né? Ainda era aquela televisão que era preto e branco, botava um papel verde em cima da televisão. Vocês... o pessoal lembra disso, né? Coisa antiga pra caramba. E eu lembro que eu escondia atrás da cadeira. O meu pai sentava numa cadeira para assistir, eu escondia atrás da cadeira. Então o Henrique está falando, a Simone vai sair correndo. Eu já fiz isso quando era pequenininha, viu, Henrique? Eu morria de medo de luta de boxe. Morria de medo. Ô, Marco, pode falar. Só para concluir o seguinte, já que fala em metas, quem é coach, tanto na PNL como boa formulação de objetivo, também tem roda da vida, o coach também tem. A coisa em comum que tem a arte marcial com a parte do desenvolvimento humano é que o ser humano, no senso comum, ele tende a recuar ou fugir quando ele é ameaçado. Ao invés dele enfrentar, ele pensa em se esconder e fugir. Não deixa de ser uma técnica de segurança e que segue isso primeiro. Primeiro corre, foge, ou se esconde, ou luta, mas por último caso. Só que o ser humano, ele faz igual quando você vai fazer uma lista para a pessoa
de objetivos, para estabelecer meta e um foco, ela confunde plano de fuga com plano de ação. Ela pensa aí, eu não quero trabalhar mais com isso. Pensa na fuga, mas não tem a saída. Então, como sair disso? E o que você quer no lugar do que você não quer? Só que do mesmo modo que o cara pensa no que ele não quer, ao invés de pensar no que ele quer, é como se ele fosse fazer uma lista do supermercado que ele não vai comprar, em vez de ele fazer uma lista só dos itens que ele quer. Quando a pessoa pensa só no que ele não quer, no comando negativo, ele está fazendo a lista do que ele não quer do supermercado, vai dar volta no mercado e ao mesmo tempo está fazendo um plano de fuga. Na arte marcial, o cara de medo, ele tende a pedir piedade e a tentar parar. E é onde o outro vai virar um leão e vai devorar ele. Então a vida é implacável. Você não pode abaixar a guarda. Então nisso que a arte marcial eu falava para os alunos, igual um ditado. O seu áudio está cortando, Marco. Eu acho que a sua internet está caindo. Marco, você não vai me cair hoje aqui, por favor. O Marco tem mania de cair, entendeu? Na internet. Onde ele mora, lá tem um problema. E às vezes ele fica sem conexão, né? Ele saiu e vai entrar novamente, com certeza. Bom, pelo que o Marcos estava falando, pessoal, boa noite, Larissa, tudo bem com você? Que saudade linda, Larissa, lá da minha cidade, São João da Boa Vista, minha irmãzinha de fé, né, Larissa? Gratidão por estar aqui, viu? Tiago também entrou, gratidão, Tiago. Tiago vai estar aqui com a gente quinta-feira. Amanhã, Laine Sardelli, falando um pouco da trajetória dela dentro do coach, falando um pouco de Yin e Yang. Muita coisa bonita amanhã. A Laine vai falar com a gente, né? Marco entrou novamente. Deixa eu botar o Marco aqui. E agora, hein? Como é que eu boto o Marco aqui? Ele já estava. Agora não sei como é que eu coloco ele aqui. Vamos ver. Cadê você, Marco? Cadê você, Marco? Como é que eu boto você aqui, meu garoto, agora? Ô, Marco, para me dar trabalho. Fazer, responder, Marco. Fixar, comentário, anunciar, ocultar o vídeo. E agora, gente? Me ajuda aí, Laine. O que eu faço? Para botar o Marco aqui, que não me dá a opção de botar ele aqui agora. Por quê? Deixa eu ver aqui. Ah, achei ele. Achei agora. Acho que achei. Ah lá, ele tá falando, vai lá no meu nome. Ai, meu Deus do céu. Aí, pessoal, De repente, clique no nome dele, Simone. A Laine salvando eu aqui. Voltou, Marco. caiu. Tá ruim a sua internet, amado. Ok. Essa sua internet é danada, O que viu? está acontecendo? Voltou, lindo, voltou. Ô, Marco, então, tá me ouvindo bem? Tá. Então, Marco, eu Estou vendo. vejo Pode que perguntar aí o que boxe a gente vai falando. foi também uma somatória na sua vida de aprendizado. E esse somatório de aprendizado na sua vida, você hoje passa para as outras pessoas, né? Porque você continua fazendo esse trabalho de imobilização com as pessoas, né? Defesa pessoal, você continua. Você parou com o Sim. boxe ou é, você continua treinando também boxe? Você não está mais ativo no boxe, né? Como que é? Continua. Não, não, não para ringue, mas eu continuo ativo para poder treinar técnicas de combate, porque o pessoal da defesa pessoal não tem um realismo. É necessidade de ter um certo realismo, ao, ao mesmo tempo desenvolver uma forma que eu treino policiais também, bastante policiais, que ao mesmo tempo ele tem que saber que ele vai se deparar com um cara do jiu-jitsu, um cara do Muay Thai, então ele tem que estar preparado.
Às vezes tem que imobilizar, mas não pode dar um tiro. Existe a lei da proporção da força, que ele é armado, ele não pode atirar numa pessoa desarmada. Então existe todo um conceito de direitos humanos que é seguido, e é onde eu vou fazendo essa aula, que é onde também eu não vou ensinar certas coisas para certos alunos, porque o boxe filipino, que eu também venho me especializando, que chama Kali, aquela luta do arqueiro verde, ela é extremamente mortal. Aquele filme Identidade Bourne, Denzel Washington, John Wick, é Kali. O povo pensa que é outra luta. Não vou mencionar outros nomes, vai, para não dar problema. E são luta de armas improvisadas. O cara tem uma faca, eu pego uma pedra, eu pego uma caneta. Em último caso, sempre seguindo aquela. Primeiro corra, se esconda e lute. Luta em último caso. O mais ideal é não estar lá. Não esteja lá. Mas vamos supor que você está no elevador. A pessoa está com uma faca. Então, além do boxe, eu treino lâminas, facas, combate de faca, machado, tonfa. Aí, para os policiais, eu adapto a tonfa. Só que o interessante é que raiva e medo são duas coisas que uma faz a outra virar no avesso. Se o cara tem medo demais, ele pega uma arma e usa a raiva e mata o outro de medo. Então eu vi um cara que, vamos supor, no bairro que eu morei, que era dito como um cagão, que de tanto medo ele criou raiva, comprou uma arma, deu um tiro na cabeça de um cara e pegou 35 anos de cadeia. E ele não era nada, mas de medo. Então o medo em si e a raiva, elas parece que é como se fosse uma ao avesso da outra. E você pode trabalhar isso. A arte marcial vai fazendo esse trabalho de domar. E a PNL vai ajudar também. Porque onde o medo pode ser útil? Numa precaução. Entendi. Por medo você não vai sair 11 horas da noite para ser assaltado. Ampliar o modelo, o mapa mental, também entra dentro dessas técnicas marciais. Como que é isso? Conta pra gente. Sim. O ampliar o mapa faz pensar no livro do tal do Jet Kune Do que o Bruce Lee fez. Eu gostava muito de ler, de entender as coisas. O Bruce Lee foi um gênio. Ele escreveu aquela série do David Carradine, Kung Fu. Ele também teve experiência em monges, em templo budista. Então ele tem toda uma história e que ele fala que a pessoa que se prende a uma coisa só, ela não amplia. Tanto na arte marcial, um só estilo, um só luta, o que ele desenvolvia como Jet Kune Do, seria hoje o MMA. Então ele fala que se você se prende somente a uma forma, você não tem um fluxo. E essa arte filipina, o Dan Inosanto envolveu muito com o Bruce Lee, que é o Kali, conhecido ocidentalmente como Kali, tem uma frase em inglês que fala just flu, apenas flua, que na inteligência emocional fala sobre a fluidez. Que quando você tem uma meta e um objetivo, se você atingir e se gabar demais, você perde a fluidez. Então você não pode estar no extremo, eu consegui, eu sempre consigo. Não pode subestimar também na luta e não pode ficar no baixo, eu não consigo, eu não sei. O estado de fluidez, ele te ajuda, por exemplo, a gente treina combate de faca, mas de borracha. Só que eu já tive corte de dar hemorragia no braço por acidente de treinar com uma carambite, que é aquela faca que parece uma garra de tigre, e o sangue voava pelos dedos, e a fluidez entra na serenidade. Se você ficar calmo, sereno, estanca, coagula o sangue, e o sangue não vai. Então é onde, num combate de faca, se o cara tentar me agredir e eu pego uma outra lâmina, ou um caco de vidro, e ele está respirando ofegante, qualquer corte é hemorragia e morte por hemorragia. Então a fluidez, ela é necessária tanto com a luta, quanto Daniel Goleman fez uma experiência, e de vários cientistas, que essa fluidez dá o que eu falo no livro que eu quero publicar sobre o caminho sem passos. De você ficar calmo, sereno e devagar e sempre, vamos dizer assim, quando não der, mas sempre fluindo. Então, esse estado de fluir, olha, numa luta, o ódio te deixa machucados. Eu já ganhei uma luta com ódio, eu fiquei 4 meses com dores e contusões. Raiva, ódio, medo e dó. Com dó eu apanhei, com medo. Você tem que ter um estado de emoção, de concentrar em cada golpe com perfeição, em cada ato,
e ter essa fluidez, sereno, tranquilo, porque senão, de repente, um soco acabou a luta. E era assim terrível. Eu já perfurei tímpano, já desloquei o queixo, já quebrei dedo do pé, já rompi músculo intercostal e já quebrei nariz de mais de 20 pessoas. Então, assim, mas isso serviu para poder ter essa mente alerta, não se frustrar também quando tem certas derrotas, e ao mesmo tempo você fazer um trabalho dessa fluidez, que eu achei fantástico o que o Daniel Goleman fala sobre, num livro Mentiras Essenciais, Verdades Simples, sobre a endorfina. É uma substância que nós temos no corpo, em que ela amortece o corpo para te proteger e vamos supor, ele narra a história de um cara que num zoológico, o leão escapou e mordeu o braço do cara, ele gritou de dor, na segunda mordida ele gritou mais ainda, na terceira adormeceu, na quarta ele desmaiou, e daí ele acordou no hospital, ele ia virar comida de leão. Então a endorfina é uma substância que amolece. E o que faz um boxeador ou um cara quando vai fazer um exame de graduação de faixa? Ele vai liberando aquilo, mas ele vai treinando exaustivamente, ele vai reprogramando a memória muscular, e é onde ele vira um leão e não fica, ele fica adormecido, não sente dores, mas também fica igual um leão e não vai virar comida de leão. Então você faz uma inversão que na parte de educação física, que eu também fui professor de aeróbica, fiz congressos, na época era runner, chama-se energia anaeróbica. É uma energia que desperta no ser humano numa extrema necessidade, quando uma mulher que tentou salvar um filho, ela ergueu um carro com a mão e tirou a criança recém-nascida debaixo do carro. Um japonês que desceu 10 andares, era paralítico. Quando ele se deu conta, ele estava com o sobrinho no colo e desceu os 10 andares correndo. Essa é a energia anaeróbica. Então, desperta na graduação sua, quando tem um estado de emergência, você liga um botãozinho, a sua memória muscular ativa e dá essa energia anaeróbica, por causa desses exames constantes de faixa preta, com 2 mil abdominal, lutar com 10 faixa preta, que na verdade você apanha pra caramba, mas é ficar em pé, para mudar essa memória muscular. Então eu passei por tudo isso. E por outro lado, agora nós estamos sofrendo uma pressão enorme de pandemia. Só que quando vem essa pressão, você vai começando a exteriorizar mais capacidade mental. Então, é fabuloso. Todas as pesquisas que eu ia fazendo, porque antes de eu subir no ringue, vinha que nem um vulcão dentro de mim. Porque bate dó, bate medo, sentimento de culpa, vai vindo um mundo de coisa dentro da gente, e é onde eu pegava livros e fazia meditação. A meditação é uma coisa que ajuda. Eu já cheguei a vomitar antes de lutar, tomei um leite com aveia, vomitei. Eu fui comer carne, então dá uma tensão que medo todo mundo tem, mas coragem é passar pelo medo. E depois do primeiro soco, você fica amortecido, não fica mole, mas quando você está vendo 2 boxeadores lutar, um está balançando, é aquela endorfina que está amortecendo ele, mas vai fazer ele virar comida do leão, que é o adversário. Então aquele que programou mais e treinou mais, o que eu estou entendendo se programa, que você né? está me dizendo é que a trajetória do boxe, você não ficou focado somente na tática de luta. Você passou a entender de ampliar o seu mapa mental, de entender a PNL para poder fazer essa transição também entre esses movimentos, né? Para poder reprogramar a sua mente, para poder ampliar esse mapa mental. Sim. Olha, pessoal, é uma observação muito significativa, né? Porque principalmente para mim, que morro de medo de ver lutas, né? Então eu estou vendo a luta de um outro lado relatada por você, Marco, né? Então eu estou admirada em ver todo o processo que cabe dentro de uma luta, né? Aí você falou aí também... Oi? Eu sofria muito bullying. Era medroso, eu tinha medo de ler, eu tinha medo de me apresentar. Eu era assim um cagão. A arte marcial foi ajudando, que significa Marte, a batalha interna, vencer a si mesmo. Que na verdade o adversário está aqui dentro de você e os seus conceitos negativos Marco, contra você mesmo são seus inimigos. Em meditação.
A Mas é, meditação também entrou na sua vida? Como que a meditação entrou na sua vida e qual é o resultado que você está tendo com ela? a meditação, ela faz você serenar, porque, na verdade, a maioria dos lutadores de boxe, vou dar um exemplo de por que que todo mundo fala sobre Muhammad Ali, né, Cassius Clay, que é o Muhammad Ali, que tinha mal de Parkinson. A causa, a causa mental de um Parkinson não é pancada na cabeça, é raiva. Então, a maioria dos boxeadores, não todos, não vou carimbar, mas o conceito de raiva que provoca um mal de Parkinson numa pessoa e não a pancada. Então, às vezes, lutadores de lutas assim, existe uma certa raiva que precisa de fazer um trabalho que é onde a PNL ajuda a fazer um trabalho nessas pessoas, desde o parto ao nascimento, fazer um renascimento. Porque, por exemplo, pode ver a personalidade do Muhammad Ali quando teve a guerra do Vietnã. Eu admiro ele. Ele falou: não vou lutar contra amarelo, contra vermelho. Eu não entro numa luta para perder. Ele se recusou, nem que ele fosse a morte. Então, o lutador em si, ele tem um conceito de missão e propósito que nem que custar a vida, dependendo do lutador, ele não está nem aí. Então, é onde a PNL, o estudo, a meditação, faz você criar essa serenidade. E eu fiz meditações de diversas formas, de tudo que você pode imaginar. Mas o mais legal, o insight que eu tive, é que eu tive 2 dias lendo livros direto no final de semana, igual eu praticamente fiz agora, e de repente eu parei para meditar, para respirar fundo, eu fazia respirações e visualizava o olhar para cima, visualizando uma luz como do sol, e criando frases positivas de ligação a Deus, como salmos, primeiro para poder direcionar o pensamento, fazer uma meditação direcionada. Aqui onde estou é um mundo harmonioso, infinito de Deus e tal, né? Só que de repente eu abri meus olhos e eu comecei a escutar um barulho. Te juro, foi a primeira vez que eu tive um insight. Eu escutava a gota caindo do céu, assim, um barulho, pum, 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 e eu olhava na geladeira e nada, aquilo ia batendo dentro da minha cabeça. Eu tive uma comunicação doida. Olha, vai vendo aí, tomara que não acabe essa live, que agora vai entrar no que eu iria estar colocando no livro. E eu escutava, e de repente meus olhos abertos sumiu, e eu me vi num céu sem nuvem, e a gota caía do céu, e uma voz dizia assim: olha onde está o eco, que lá está a fonte. Aí brotava água do chão e formava uma poça, e a gota ecoava na poça d'água, porque era uma poça, porque estava brotando água, e a voz falava assim: no momento, é isso que você tem às suas mãos, mas existe um oceano debaixo dos seus pés. Mas não olhe onde vem a gota, olhe onde está Nossa. de onde vem, olhe onde está o eco. Olha que coisa louca. Então, assim, eu fazia meditação meio igual o Zen budista, do estado de não mente. E no Zen budismo se chama Sazen, mais ou menos a palavra, sentar e meditar. Koan é essas mensagens que você não sabe o significado. E Satori é o despertar. E eu falava: uma gota caindo do céu sem nuvem, a gota vem do nada, mas bate numa fonte. Daqui a pouco começou o insight. Batida do coração. Tutu, tutu. Aí eu comecei: nossa, a batida do coração, o médico abre, fala que é diástole, sístole. Se você abrir um cadáver, você não vê, não faz mais bater. Vem como do céu, do nada. Aí eu comecei a prestar atenção nas minhas meditações. Respira bem lento, pausadamente. Você escuta a pulsação até dentro da cabeça, atrás dos olhos, no pé. E aí eu ia contemplando essa batida como essa fonte. Aqui está a fonte da minha vida. E essa fonte não sou eu que controlo. Um yogi controla até a batida cardíaca. Mas eu começava a agradecer pela batida do coração. Aí daqui a pouco o relógio batendo. Pum, pum, pum. Olha a gota do tempo, os segundos. E aí eu começava, ao fazer meditação, eu escuto um carro passando. Olha o motor, está fazendo barulho. O homem fez algo tentando copiar o que Deus faz em nós, mas tudo que ecoa
tem uma fonte, e aquela fonte está girando, está manifestando. Aí, de repente, eu entrei num estado em que eu chorava de emoção, e aí, aqui a fonte brotando da gota que vem do céu, e senti o calor. Aí não parou nisso. Uma semana depois eu estou num velório, vai vendo. E aí eu falei, mas por que as pessoas morrem e choram tanto? E essa voz falava na minha cabeça assim, as lágrimas são como a parafina de uma vela. Se está escorrendo é porque a chama está acesa. Aí eu chorava mais ainda, e eu falava, ai, acendeu a luz por esse ente querido. E aí eu chorava de despertar, que não era nem parente meu, mas eu falava, essa chama está acesa. E aí eu comecei a observar tudo quanto é coisa. E aí eu criei uma meditação que eu falo do caminho 100 passos, que eu descobri que os tibetanos escrevem em oito títulos. Eu, 15 anos escrevendo por conta, eu identifiquei 7 com outras palavras. E eu falei, não, eu não vou ler mais nada do Tibete para não parecer plágio. Eu quero fazer algo do meu jeito, para poder, quando eu encontrar com eles, a gente fazer um bate-papo e ficar igual. Isso chama despertar de consciência, então, assim, unificação do seu ser. Esse é o caminho da nossa unificação, né? Nós fazemos um trânsito em dimensões superiores e esse nosso ser divino, esse nosso eu superior, ele começa a passar ensinamentos para nossa consciência, né? Para que nós deixemos um legado aqui. É muito lindo isso que você está falando. Sim. E eu chamo de legado, o legado de caminho que caminha, porque desse caminho 100 passos eu escrevi 7 caminhos. Aí a gente vai falar então, o caminho que caminha... esse danado desse livro. Obrigado. O que está faltando para você escrever o livro, editar o livro, trazer o livro para a gente ler? O que está faltando, Marco? Eu pensava em fazer como... Eu pensava em colocar como ficção e ao mesmo tempo romance e criar um personagem feminino para não ser eu. Fazer igual Paulo Coelho fez com Verônica Decide Morrer. Mais ou menos assim. Eu pensava assim. E estava na dúvida se seria filosofia do caminho 100 passos ou ciência do caminho 100 passos. Ciência em maiúsculo, como uma ciência divina da mente, que é Deus. Porque, e detalhe, sabe por que caminho 100 passos? Eu lendo o livro do Joseph Murphy fala assim, quando você vai em determinado local, você parece que pensa que você viveu uma vida passada e sente tudo dali, mas algumas pessoas se enganam, porque se você atingir um estado de consciência universal, você entra num estado em que tudo que foi escrito e tudo de todos os lugares vem até você e parece uma vida passada. E aí eu falava, para atingir esse estado de consciência, aí eu comecei a seguir um grupo de meditadores, chama UNIT, Associação Unidade e Cristianismo, faria meditações em 40 minutos em silêncio, acreditando que aquele trecho bíblico, eu escreverei minha lei e inscreverei minha lei eu imprimirei minha lei na tua mente e a inscreverei no teu coração, e eles em silêncio acreditam que ao entrar no silêncio, essa lei impressa e imprimida, ela se expressa, e que Jesus Cristo, Buda e muitos atingiram essa consciência universal. E aí eu comecei a entender que a qualidade de Deus é onipresente. Se você atingir essa mente onipresente, você está no caminho 100 passos, você não tem que ir até lá buscar, porque a substância já está aqui, porque Deus é onipresente. Aonde Deus está, eu estou, e a meditação é inversa. A maioria dos religiosos pensam do homem para Deus, mas esse segmento, que nem eu fui descobrindo, dessa prática do silêncio, é de Deus para o homem. Você entendendo onde Deus é e toda a abrangência de Deus, você já está onde Ele abrangiu, e você vai atingindo essa consciência. E por eu acreditar e aceitar isso, começou a vir influências. Tanto é que eu escrevi 7 capítulos de coisas que eu fui descobrir que os tibetanos fazem. Eu nunca tinha estudado nada do Tibete. Quer dizer, a mente buscou como uma coisa só. Só muda as palavras. Aí Joel Goldsmith, que tem um livro que fala sobre o trovejar do silêncio, que ensina essa meditação também, eu comecei a pesquisar tudo de meditações.
E ele fala que verdade nenhuma é verdade enquanto você não pegar aquilo que você não entender, jogar no teu pensamento, repetir, jogar no silêncio e entender segundo Cristo que está em você. Aí eu entendi porque o que um mestre japonês chamava de fluir da imobilidade, eu chamava de caminho sem passos. O que é um fluir da imobilidade? O japonês palestrante falava assim: enquanto eu estou falando com vocês, vocês estão imóveis, mas o teu coração está fluindo. Então eu chamo de caminho sem passos a circulação sanguínea, o fôlego, a respiração automática. Então, procurar Deus e querer encontrar Deus é a mesma coisa que querer encontrar o ar através da respiração. Já está acontecendo. Mudou aqui dentro de mim. Ô Marco, olha, então a meditação me fez isso. Nosso tempo aqui urge, né? Então, mas você está me enrolando novamente, Marco. Eu quero saber quando que nós vamos ter o prazer de ter esse conteúdo. Quando vai sair, quando vai rolar isso aí? Como é que é? Parte do que eu escrevi, eu estou reescrevendo porque vem em forma de poemas. São poemas e são koans, são mensagens que não têm raciocínio lógico. Por exemplo, tem uma parte que está assim: mergulhe no abismo e cairá do céu. Eu falo, caramba, como é que eu vou mergulhar no abismo e vou cair do céu? Então, é uma coisa cíclica. É como você entra no abismo da escuridão de dentro de você, no silêncio, e daqui a pouco aflora, como se você estivesse saindo do céu. Eu não sei te explicar, não tem explicação lógica, eu estou tentando achar um meio de eu traduzir. O Henrique está botando. Aí é onde eu sigo o poema assim: aqui onde estou eu sigo os passos sem passos do caminho sem passos. Como é que você vai entender isso? Sem dar passos, estou nos passos sem passos do caminho sem passos. Não preciso procurar nem aqui nem acolá. Tudo dentro de mim agora posso encontrar. E assim vai indo. E aí eu falei, não, deixa eu tentar colocar algo numa linguagem. Para sair esse livro, então. Não tem, mas eu estou pensando em fazer uns pedaços pequenos. Tá. Porque se deixar cada caminho daí um livro, eu vou colocar um livro só, mas pensa em fazer algo pequeno. Mas pensa em diluir esse livro, né? Fazer edições, várias edições, tá? Porque eu vejo, eu sinto que a sua fonte é muito vasta, quase que inesgotável de um mesmo tema, né? Então é interessante que para você não protelar mais em lançar esse livro, faça ele por partes. Então faz uma parte, certo, lança, né? E aí depois você vai lançando as outras partes. Legal? Pra gente não ficar sem esse conteúdo, cara. Olha, nós falta pouquinho. E aí eu fiz teologia. Aí eu fiz uma teologia e coloquei toda uma tradução segundo a Bíblia, para poder colocar aquilo: aquieta-te e saiba que eu sou Deus. A parte do Salmo. Então tem vários trechos bíblicos que eu pego deles e viajo. Mas é muito legal. Está realizando, você me contou que está realizando um sonho também, né? Que é o sonho de fazer o inglês novamente. Você tem aí uma passagem que você foi lutar na Inglaterra, chegou lá, não conseguiu falar, se frustrou com isso. Conta aí para o pessoal isso aí. Sim. O inglês, a experiência da Inglaterra foi legal, que eu vi uma palestra e que o orador falava assim: se você quer conhecer um país, estude o idioma desse país. Eu falei, bom, eu sonho em conhecer algum lugar fora do Brasil. Então eu vou estudar inglês. Aí eu cheguei numa escola, falei pro cara: olha, você me patrocina? Eu não tenho como te patrocinar. Eu falei: e se eu pôr o emblema da tua escola, você me dá um semestre? Te dou quantos semestres você quiser. Aí eu falei, opa. Aí eu escrevia no caderno, agradecendo que eu iria viajar. Quando eu ia lutar no Maxud Plaza, eu senti o cheiro daqueles perfumes de pessoas prósperas e aquela sensação sinestésica. Eu falava: semelhante atrás de semelhante. Eu estou no meio dos ricos, eu também sou. Eles vão, eu também vou. E aí eu ia fazendo aquela prática.
E ao mesmo tempo, olha só que interessante, com 8 meses me surgiu uma viagem para a Inglaterra, eu era primeiro do ranking, e ia disputar o título intercontinental em Liverpool. Eu fui em 95 em Everton Park Sport Center e fui lutar. Só que eu já estava com o músculo intercostal rasgado do exame de faixa preta, mas eu fui assim mesmo. Eu falei, o Deus da oportunidade tem cabelo na frente. Agarra a franja dele e vai. Eu fui, estava machucado, contundido, e estava 4 graus negativos, eu perdi por pontos. Mas foi para mim uma experiência incrível. E aí, eu estudei esse semestre, depois eu fiz conversação, depois eu tentei estudar por conta, no meu presente precioso, que eu falo, meu momento presente, todo dia treinava arremesso de faca, algumas habilidades de bastão, boxe, kickbox e o inglês. Vendo séries, tudo, nada de aprender. E aí, eu, através desse inglês, que teve o desafio inglês 200 horas, que eu achei fantástico, potencializou tudo que eu tinha aprendido. Então, assim, e eu falava que eu queria estudar inglês se eu ganhasse na loteria. Falei, se eu ganhar na loteria, vai vendo. Eu vou estudar sobre finanças, sobre organização de empresas e inglês. E no fim eu estou tendo um momento dessa pandemia para estar na escuta de Deus, vamos dizer outra coisa, de estar mais presente a nível de família, com tudo eu estar divorciado, mas eu estou mais presente com a minha filha. Então, eu estou fazendo tudo aquilo mesmo não tendo ganhado na loteria. Então, para mim, está sendo uma realização maravilhosa de estar aprendendo. De vez em quando eu falo com os filipinos, por causa da luta filipina, de vez em quando uso um pouco do Google, estou melhorando, estou deixando o Google de lado. De vez em quando eu falo com algumas pessoas do Papua Guiné, vai aparecendo gente no Face lá, pessoal da igreja, eu vou digitando, conversando, não estou ainda naquela fluência. Mas eu estou assim maravilhado, porque foi uma coisa que potencializou. Eu estou aprendendo de uma forma eficaz e não só sendo eficiente. A diferença de eficiência e eficácia, a eficácia é fazer o que precisa ser feito. Eficiência é querer fazer bem feito, mas nem sempre todo mundo faz bem feito no que precisa ser feito. Então, assim, tá sendo... E outra, eu gosto de estudar a Bíblia, e eu gosto da Bíblia King James. O inglês bíblico vai ter que ser um aperfeiçoamento maior ainda, porque existem conceitos bíblicos que são muito antigos. Então, não é um inglês... Vamos ver, esse inglês está me ajudando bastante, mas não é hora ainda. Mas, por um momento, tudo que tem no mundo hoje está no inglês. No passado era o francês que fazia experiências na área da terapia, da massagem. Teve muitos franceses que fizeram. Mas hoje, tudo sobre a mente e pensamento, você acha no inglês. Então, eu quero estudar o inglês, porque todos os continentes... O Brasil praticamente é um analfabeto de idiomas. Contudo, o seu lugar que mais tem idiomas, de 3 a 5% só tem influência no inglês. Então, eu achei um sistema que tem um processo mnemônico, como eles falam, e 4 lógicas de você juntar passado, presente e futuro, afirmativo, negativo, manhã, tarde e noite, dias da semana. Você já entra numa prática de conversação de forma digital, que quando você tem um coach de pronúncia, você já está formulando frases. Muito bacana. Eu fiquei 15 anos pesquisando e não conseguia formular frase. Muito bacana. E agora já consigo. Muito bacana. Então, você já está junto com a gente também lá. Ah, e um detalhe, eu gostaria de dizer que se alguém quiser ver no meu canal, Arte Caminho, Marco Antônio de Paula, canal do YouTube, Marco Arte Caminho no Instagram, dá uma clicada lá também no meu canal para poder ajudar eu lá com a minha conexão aí, que futuramente vai ter essa novidade. Muito bom. Da ciência ou filosofia do caminho sem passos. Falta 5 minutinhos para a gente finalizar. E assim, eu queria mesmo que você passasse seus contatos, né, para o pessoal. Né? Queria mesmo que você passasse o seu contato para o pessoal. E você passou do Instagram, passa de novo, do Instagram e do YouTube, passa aí. Do Instagram tá Marco Arte Caminho. E no YouTube tá Arte com Temudo, Caminho Junto. Arte Caminho, Marco Antônio de Paula no YouTube. E, então, por Arte Caminho, Marco Antônio de Paula, vai me achar. Eu tenho também uma empresa sobre Imaplan e Arte Caminho. Se colocar no Google, vai achar.
que eu também tenho o Instituto Marco Antônio de Paula de Lutas e Artes Marciais, e a parte do Arte Caminho vai ser a parte do desenvolvimento humano. E para concluir é o seguinte, eu falo Arte Caminho porque eu gosto de uma frase que tem assim, domine uma coisa, ela se torna uma arte. Domine essa arte, ela se torna um caminho. Quando você faz daquilo que você trabalha, você vivencia. Eu aprendi a vida inteira as táticas de guerra ou de luta através de noção de distância e de alcance. Mas na meditação é o contrário, noção de unidade e não há o que alcançar, porque você já está no alcance de Deus, você já é imagem e semelhança daquele que é o todo de tudo. Você já é a meta realizada de Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Fala no plural. Muito bacana, Então, muito assim, lindo. vai ser legal, vai ser A Dan tá interessante falando. o livro, Tem uma moça aqui que chama porque Dan. Deixa eu ver se eu consigo. Dan Paluto. Tá falando que agora você fazendo inglês, ninguém segura mais você, Marco. Agora completou tudo, viu? Ela tá falando. Olha, Marco, falta alguns minutinhos e eu gostaria muito de agradecer você pela sua presença. minutos. Você é uma enciclopédia ambulante. Assim, para a gente falar com você, tem que ter horas e horas e horas e horas a fio. Então, eu espero que esse seja o primeiro de muitos contatos que você nos dê o prazer de estar aqui em Gente que Conhece a Gente, né? Que a gente está fazendo live todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no canal do Instagram. Depois a gente sobe para o YouTube, Caminho Terapêutico, a gente sobe essa gravação, tá, pessoal? Vocês vão poder ver no IGTV e poder ver lá também, tá? E então você vai ter que voltar outras vezes aqui, Marco. Eu sei, como o Henrique e outras pessoas que passam por aqui, não dá para falar com vocês uma vez Eu só. volto, Vocês têm que passar volto. mais vezes por aqui, não vai ter como, né? Mas aí eu quero assim, hoje eu quero te agradecer de coração por você estar aqui, te agradecer pela sua amizade, agradecer pela sua história, porque eu estou Obrigado. muito feliz em estar com vocês, esse pessoal do grupo, um pessoal super bacana, e a gente tem coisa para contar, e a gente tem coisa para fazer. Não vejo a hora que acabar essa pandemia, vocês virem para Búzios, para a gente ter um contato, se abraçar e assim, né, divertir muito, né? Eu Oh, tô assim muito feliz com todos vocês muito na minha bom. vida. Dois minutinhos para você se despedir do pessoal. Quem não me conhece, quiser me conhecer, me procura. O meu WhatsApp é 011 98121 9181. Então, ó, 11, prefixo 98121 9181. E me procura se tiver interessado. Fora isso, lá no inglês, está eu, o Robson, está você, vai estar o Dayton, na parte de mentoria compartilhada, a gente dando aquela mentoria, mais outros, tem o pastor lá, Fábio, que é fabuloso, que ele procura essas coisas de desenvolvimento humano, vai ter coisas sobre marketing digital. Então, nós temos, assim, todo um grupo que nós estamos formando o Mastermind, mas eu gosto da ideia de imaginação criadora, que eu tenho uma compilação, eu fiz uma síntese do Imaginação Criadora do Napoleão Hill, com a Imaginação Criadora do Roy Eugene Davis, que daí, de repente, o Caminho Sem Passos é praticamente a ideia da imaginação criadora. E aí fica para uma outra vez, e quando eu tiver algum livro, algum conteúdo, quem sabe os cursos que vão estar à venda lá na Eu Amaze de PNL, eu vou estar colocando isso aí também. Então quero agradecer, e quem não me conhece, eu adoraria ter novos amigos. Entre em contato comigo, manda uma mensagem, fala que participou da live, ou dá um clique lá no meu canal, fala comigo, que eu sou muito grato. E agradeço também você, Simone, que a gente está aprendendo cada vez mais, porque a gente vai falando, mas vai relembrando. Pessoal, Muito gratidão por grato, muito todos obrigado. vocês estarem Gratidão. aqui junto com a gente. Amanhã, às 19 horas aqui, Laine Sardelli, a rainha das lives das 16 horas aqui do Instagram,
vai estar com a gente amanhã aqui às 19 horas. Beijo no coração de todos vocês, um ótimo descanso e muita gratidão por estarem todos aqui. Marco, bênçãos divinas para você. Pessoal, Henrique, Sucesso! Dan, Flávia, quem mais? Tiago. Ah lá, minha amiguinha de São João da Boa Vista, Consciência Unificada, a Carla. Aí, que linda! Gratidão por estar aqui. A Dan, quem mais? Quem mais? A Madalena, que não é Madalena, é o Bob. É o Bob, né? E a Thaís, gratidão, a Laine, a Jane, Pesuto, todo mundo aqui junto, viu? Gratidão, gratidão. Beijo no coração de vocês. Até amanhã, pessoal. Beijo.